Paramos aqui na panificadora para comer. A gente vai tomar o famoso cafezinho com leite. Pega aí, campeão, para nós brindar. Aê, cafezinho com leite. Mais uma esfirra, um docinho, um pãozinho de queijo pra gente comer. Umas motoca. Tá doido? Aqui, ó. As motoquinhas. Jesus amado, Deus é bom. Tá saboroso, hein, campeão? Uma delícia. É uma delícia. A gente vai comer aqui agora, vamos aproveitar um tempinho, trocar umas ideias. Essa vista maravilhosa que vocês estão vendo aí. E logo logo a gente vem com conteúdo. Vamos dar mais uma passeada e Deus é bom, né, campeão? O tempo todo. O tempo todo. Pia! Tem a sonzeira, Ó, cara. que motona bonita, rapaz! Volta no exemplo, aí no livro lá, que é o rapaz de prestar o dinheiro, explica lá. Então, aí ele falando pra você emprestar dinheiro, ele deu exemplo. Se você quer emprestar dinheiro para uma pessoa, você vai perguntar para ela qual que é a finalidade, para quê? Uhum. Se ela for pegar o dinheiro para ela fazer mais dinheiro, se ela for para investir, comprar alguma coisa para revender, aí você vai emprestar, mas com uma condição. Uhum. Você vai pegar alguma coisa em troca. Ah, é como se fosse um... como que é? É uma garantia. Uma garantia. Uma garantia. Tipo assim, eu quero 20 mil. Aí eu dou o documento da minha moto pro cara de garantia. Uhum. Aí você empresta o dinheiro. Uau. Só que aí você já tem que ver se o cara é inteligente, se ele tem a capacidade de multiplicar. Se você for emprestar para qualquer um, que ele vai torrar todo esse dinheiro e ele não vai ter condição de te pagar. Então, o cara... qual que é o nome do livro que você estava lendo? É o homem mais rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fez um serviço pro rei de arco e flecha, o que era? Ele fez lança. Ah, lança. Aí ele ganhou 50 moedas de ouro. 50 moedas de ouro. E aí o povo já veio pedindo emprestado pra ele, só porque viu que ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, todo Mas você mundo vê, queria. até hoje é assim, até hoje. É, você tem dinheiro, todo Só mundo muda a situação. Você começa com dinheiro, todo mundo começa a te rodear, né? Verdade. Agora quando você não tem, some. Ô campeão, mas ó, essa questão do cara emprestar, o cara mais rico e tudo mais, o que que acontece? Se você for emprestar o dinheiro pra pessoa e ela estiver fazendo dívida de despesa, Despesa não você empresta. pode ter certeza que o dinheiro não vai voltar pra você. Não vai. Mas se é uma pessoa de confiança e tudo mais, lá, você vai, claro que cada pessoa vai analisar as características. E se ela for fazer... Ai, que bonitinho. E se ela for fazer uma dívida de alavancagem, aí sim você pode, mas com a garantia Vai ainda. com garantia ainda. Se não, verdade, Pia. Nossa, e às vezes a gente, eu falo a gente, no caso eu me coloco no meu lugar, sabe? Que eu, às vezes, eu fui trouxa de emprestar, assim, não, e a pessoa nunca nem paga, pra você ter ideia. O problema é que você empresta, a pessoa não te paga, e pode até te pagar, mas tem que ficar cobrando. E tem pessoas que viram o seu inimigo ainda, né? Aham, vira o seu inimigo e às vezes você perde até amizade. Vai ter amizade. Amizade e o dinheiro. Amizade, né? Entre aspas, né? Diz amiga aí, tá bom. Mas que código pesado, você tá louco. O vídeo nem começou ainda direito. Deus é bom. Cada revelação aqui que eu e o Sergião nós tem, a gente conversa muito a respeito. A gente troca muita ideia, né, campeão? Essas nossas conversas aqui, ele começou a falar, eu falei, peraí, deixa eu pegar a câmera. Aí ele terminou a conversa. Passou a motona do lado, piar aquelas motonas. Mas aqui o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Que adianta produzir um conteúdo de entretenimento e não ter conteúdo de valor? Tem que ter entretenimento e tem um conteúdo de valor, né, cara? Você tá louco. Mas Deus é bom, piá. Deus é bom. O quê? Quando eu vou falar em público, porque quando a gente fala numa câmera é diferente. Sim, Porque você pode depois cortar e fazer o que você quiser, né? exatamente. Mas quando você fala em público, você já tem o medo de errar. O medo de errar. O medo de errar. Porque você fala, putz, cara, eu tô falando pra um monte de gente, e se eu falar asneira? Mas aí que tá o código. O código é o seguinte, se você tem medo de errar e você estiver falando em público, você ressignifica, e rápido. Porque assim, nos últimos anos, as pessoas descobriram vários estudos, campeão, não vou citar as fontes aqui, mas a galera pode estar pesquisando. Antigamente eles davam um valor ao QI. E o que é o QI? É a consciência intelectual.
que é o seu conhecimento diverso sobre as coisas ou sobre um determinado assunto específico. E você é muito foda naquilo. Beleza, top. Mas só que descobriram, né, na nossa atualidade que o que vale não é o QI, é o que é. E o que é o que é? É a consciência emocional. Ou seja, aquela pessoa que tem domínio sobre as suas próprias emoções. É o domínio próprio, que é um dos frutos do espírito que está dito na Bíblia, que está escrito na Bíblia. E então esse domínio próprio é muito importante, porque, por exemplo, você era um empresário, você tinha a sua farmácia lá, você gerenciava. Se você fosse contratar uma pessoa, o que você prefere? Você prefere contratar uma pessoa com QI elevado, uma inteligência muito, muito top, uma pessoa produtiva, uma pessoa que é responsável, que faz as coisas, é autodidata. Ela viu o problema, ela resolve, faz mais do que esperado, mas às vezes quando chega o problema ela não sabe lidar e às vezes não tem o coração ensinável de escutar você, ou você prefere contratar uma colaboradora, um colaborador que tenha um emocional mais controlado, que esteja disposto a aprender, ou seja, que tenha um coração ensinável e que tenha o domínio sobre suas emoções durante momentos de muita pressão. Qual que você prefere? Segundo. O segundo? Por quê? Porque o segundo é uma pessoa que tem domínio sobre suas emoções, ela não vai estourar fácil, ela tem paciência, ela sabe resistir àquilo e sabe resolver o problema e está disposta a aprender. Ela está disposta a reconhecer o erro dela mais rápido possível para que ela possa avançar de nível. Então na nossa vida não é diferente. Nós não temos que só ter a consciência intelectual, nós também temos que ter a consciência emocional, que é basicamente saber controlar suas emoções, de certa forma. Ou melhor, não é controlar a palavra certa, é saber governar sobre as suas emoções, governar sobre a sua própria vida. Porque controlar, nem Deus quer controlar a sua vida. Ele quer que você governe sobre todas as coisas, é o que está escrito lá em Gênesis. Ele quer que você domine sobre todas as coisas, ou seja, se você acertou, top, parabéns. Se você errou, top, parabéns. O seu erro você pega como aprendizado e evita aquele caminho de novo, para você acertar e você não errar no mesmo erro e se lascar mais. Porque as instruções que quanto os nossos pais dão, quanto as pessoas que nos amam, elas dão porque simplesmente quer que a gente não erre nas mesmas coisas, não é verdade? Então, consciência emocional para lidar com as pressões hoje em dia, lidar com os medos, superações e tudo mais, é muito importante, né, campeão? É isso mesmo, João. Hã? Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Para aqui, motoca. Olha lá, meu povo. Você viu, João? Você Que anda é assim, isso, ó, cara? Ó, você anda aqui, você anda largadão assim, ó, confortável, filho. Você tá louco, cara? Fica passando do nosso lado toda hora fazendo vontade. O ano que vem, escreve aí, João, o ano que vem eu vou ter uma pretona, hein? Ano que vem eu também vou ter uma pretona. Pretona. Então, segura aqui na minha mão. Tamo junto, tá gravado, tá registrado, hein? Ano que vem, cara, Deus é bom. Fala, corajosa, aqui quem tá falando é o John Jamaica, juntamente com a presença do ilustre Sérgio Oliveira. E nós estamos localizados na cidade de Palotina, Paraná. Esse é o nosso destino de hoje e nós falaremos um tema muito importante, que é como vencer qualquer tipo de medo. E para nós começarmos esse tema muito importante, nós temos que fazer uma pergunta. O que é medo? Medo nada mais é do que o seu motivo negativo para não agir. E para nós superarmos isso, nós temos que descobrir qual que é o nosso medo. O medo, ele pode te bloquear ou não. Por que eu falo isso? Muito simples. Eu acredito que você já ouviu falar sobre aquela frase: coragem não é a ausência de medo. E o que isso significa? Muito simples. Que você, independente do medo que você tenha, se você ativar a sua coragem, você vai agir mesmo com o medo. E o que isso significa? O que é coragem? Coragem nada mais é do que a sua motivação positiva. É o motivo que te leva a agir. É o motivo que faz você agir. É o motivo que te dá para você agir.
É só isso. Então vamos lá. Vamos colocar um exemplo bem na prática agora. Eu já tive o medo de falar em público. E a única forma de eu superar isso é encarando o medo. E como encarar o medo? Como encarar o medo? Você superar o medo. Você fazer o que tem que fazer para você adquirir confiança. Ó, viu? O que ele falou é exatamente fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, eu tinha medo de falar em público e a única forma de eu destravar isso é encarando o meu medo, me posicionando lá na frente e falando o que eu preciso falar. Quem adquiriu o livro Como Ativar Sua Coragem em Tempos Difíceis vai entender o que eu estou falando. Lá está escrito que eu tive medo uma vez, lá quando eu fui competir oratória nas escolas em 2018. E eu tive medo, eu não queria comparecer no dia, mas a única forma de eu superar esse medo é tendo coragem. E o que é coragem? É o motivo que me leva a agir. E o que me levou a agir naquele dia? Muito simples. Eu queria avançar níveis da minha vida, eu queria passar para o próximo nível. E a única forma de passar para o próximo nível era encarando o problema. E isso você tirou o bloqueio que você tinha. Exatamente. E hoje para você é fácil falar. Exatamente. Uma observação que eu venho fazer. John, eu tenho o medo A, B, C, D ou C. Ou John, eu não sei o meu medo. Então, vamos pensar o seguinte. John, eu não sei como vencer o meu medo. Ou John, eu não sei qual é o meu medo. A única forma de você descobrir qual que é o seu medo é você fazendo perguntas. Faça exatamente essa pergunta. O que tem me travado ultimamente de avançar na vida? Seja na minha vida profissional, seja na minha vida financeira, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida familiar, seja independente na vida emocional, seja também independente lá na sua vida emocional. Então, se pergunte, dentre as áreas que eu estou vivendo na minha vida, qual que está travada no momento? Ah, tá travado em tal área. Mas por que eu não estou conseguindo avançar ao próximo nível? Ah, porque eu estou com medo de fracassar. Então o meu medo de fracassar está me tornando uma trava, está colocando um bloqueio na minha frente de avançar para o próximo nível, que é o nível da prosperidade e transbordo. Então, se você já chegou nessa resposta fazendo essas perguntas, você se pergunta agora, mas como que eu vou superar este medo? Superação. E o que é superação? Nada mais é do que agir independente do medo, que é coragem. E o que é coragem? Não é a ausência de medo. Então pega o código. Se você não sabe qual é o seu medo, pergunte-se o que está te travando na sua vida. E se você sabe qual é o seu medo, tenha coragem. E o que é coragem? Agir mesmo com um medo iminente. Agora uma observação que eu faço. John, o medo, ele é necessariamente um bloqueio? Não, porque tem muitas pessoas que têm medo e permanecem com medo porque elas não querem agir. Então elas se tornam pessoas travadas naquela determinada área, nas áreas que eu citei anteriormente. Mas tem pessoas que têm o medo, mas mesmo com o medo elas se posicionam e avançam para o próximo nível. Então, pode ter medo, mas tenha coragem. E o que a Bíblia diz a respeito? Seja forte e corajoso. E o que isso significa? Seja forte e resistente para lidar com as pressões que aparecem na sua vida e seja corajoso para encarar os problemas que vêm e surgem na sua vida, mesmo que você esteja com muito medo. Então, independente da sua área, se você tem medo de A, B, C ou D de coisas, se posicione e vai fazer acontecer. John, mas eu tenho medo. Justamente. Tenha coragem e se posicione mesmo com medo. Vai tremer um pouquinho, vai ficar um pouco ansioso, não tem problema. Encare isso pela primeira vez, que isso vai facilitar a você criar a consciência do próximo nível. John, o que é a consciência do próximo nível? Anota aí. Para você encarar o seu medo, você precisa criar a consciência do próximo nível. E o que é a consciência do próximo nível? É compreender que existe um próximo nível. Então vamos colocar um exemplo muito básico. Se eu tenho uma CG Fan 150, modelo 2012, e eu conheci um fulano de tal que tem uma Kawasaki Z300, que é uma moto muito mais potente, de design estético, é muito mais elegante, eu já criei a consciência do próximo nível. Ou seja, eu sei que da minha 150 existe algo muito melhor, que eu posso
ter. Então, se eu sei que existe algo melhor para minha vida e Deus também sabe o que é melhor para minha vida, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, eu já consigo ter um motivo forte para avançar para o próximo nível. Ou, por exemplo, se eu estou numa condição financeira muito ruim e aí eu estou com um relacionamento com a minha esposa e eu tenho um sonho de dar o melhor para ela e ela já me apresentou uma bolsa Louis Vuitton, ela sabe que existe daquela bolsa que ela tem para uma bolsa muito mais cara, algo muito melhor para a vida dela e para a nossa vida. Então já é também uma motivação, um motivo para eu agir em prol de superar o meu medo e melhorar a minha vida financeira. No caso, se eu tenho medo, se eu estou com a minha vida financeira travada e estou com medo de fracassar e levar mais a enrolar mais esse problema, gerar mais problemas e afundar. Então compreenda que para gerar a consciência do próximo nível é simplesmente compreender que existe algo melhor para você. E compreendendo isto, você avança o próximo nível, porque você tem uma motivação para isso. Então, compreenda que se você sabe que existe um próximo nível, um passo a mais da escada que dá para andar, vai e faça acontecer. Tenha motivos fortes para fazer acontecer. Como o meu exemplo, tenha motivos fortes para fazer acontecer como a menina dos seus olhos. Então, coloque a motivação na frente, tenha a coragem com a motivação, faça acontecer, se destrave e avance para o próximo nível. Independente do seu medo, é possível vencer qualquer medo. E um adendo que eu tenho para fazer é, existem dois tipos de medo. O medo fisiológico e o medo imaginário. O medo fisiológico é, por exemplo, o medo de morrer. Eu vejo um urso na minha frente, uma ameaça de morte. Simplesmente o meu corpo libera quantidades consideradas de adrenalina e cortisol e faz com que me dê aquele sentimento, aquela ação de sair correndo mais rápido dali. Porque isso está ameaçando a minha vida física. E, por exemplo, nós colocamos o medo de falar em público. Às vezes o seu corpo vai injetar essa quantidade de adrenalina e cortisol, só que de uma quantidade muito menor. Mas, possivelmente, é mais difícil de controlar. E por que é mais difícil de controlar? Muito simples. Porque se você vê um animal na sua frente prestes a te atacar, a ação rápida do corpo é você sair correndo dali e fugir, porque você não quer morrer. Mas, se você está na frente de um público com o microfone na mão, você vai fugir para onde? Sabendo que a única solução não é correr dali, mas é encarar o problema e falar para aquele público o que você veio transmitir. Como aconteceu comigo lá em 2018. Então, compreenda que coragem não é ausência de medo. Então, se você está ali, analise qual que é o seu medo. Se ele é imaginário, se é, por exemplo, o medo de fracassar na vida financeira, fracassar num relacionamento conjugal, isso é medo imaginário. Discirna entre se o seu medo é imaginário ou fisiológico e haja em cima dele. Se precisar correr, corra, mas se precisar encarar, encare. Seja forte e corajoso. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E saiba que Deus ele tem planos, como que é aquela frase, campeão? É bíblico, né? Fala que Deus tem planos na vida da gente de nos prosperar, não de causar danos. De prosperar. Então tudo, se a gente tem um projeto não, como é que fala, gente? A gente tem um plano, uma ideia. Se a gente tem um plano, uma ideia, se a gente quer avançar, é só a gente caminhar que Deus vai abrindo as portas pra gente. E às vezes você não vai enxergar, é como o tempo de neblina, às vezes você não vai chegar ao próximo passo, mas você sabe que existe um próximo passo, então dê o próximo passo, que é o famoso dá o passo que Deus vai te dar o chão, fica em paz. Se Deus plantou uma ideia no seu coração, a ideia é semente, coloca ela na terra, ou seja, aplica ela, faz ela acontecer. E Deus vai te mandar as condições climáticas para essa semente crescer. Ele vai te mandar o sol, vai te mandar a chuva. Então, faça acontecer. Porque nós somos chamados para resolver problemas e não fugir deles. Se você quer compreender um pouco mais sobre solução/problema, assista esse vídeo que está aqui em cima no card. E nós falamos sobre rota de fuga e rota de solução. Eu sou John Videomaker, fica com Deus, seja forte e corajoso.
e vai fazer acontecer. Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente esclarece toda a pergunta que vocês fizerem. Fica com Deus e nós, corajosos, despedimos daqui. Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Fique em paz. Tamo junto. Até depois do fim. E nós chegamos aqui em Capitão Gancho, em Palotina, o inscrito do canal. Cheguei, campeão. Cheguei. Firme e forte, campeão. Prazer. Seja bem-vindo. Me conhecer você pessoalmente, cara. Obrigado, eu que agradeço a visita aí. O nosso inscrito do canal tá aí presente. Nós viemos aqui aproveitar o espaço dele, tomar uma gelada, jogar uma sinuquinha. Pra você. E vai ter evento quando? Evento dia 19 de novembro, o dia inteiro, 3 bandas de rock, muita cerveja, o pau vai torar o dia inteiro. Deus é bom, Piá. aí. Então nós vamos vir no evento aqui, nós vamos produzir muito conteúdo, vai ter muita moto, muita gente boa pra se conectar. Legal. E é isso aí, campeão. Satisfação Valeu. mais uma vez. Estamos convidados, todo mundo tá convidado aí no canal. Vamos participar. Bora! Ó, e esse aqui, ó, é o nosso amigo lá de Assis, ó. O Magno Melo. O Magnão. O Magnão. Brabo, né? Quem sabe de nós fazer um vídeo com ele, né, meu rei? Isso, fazer Já vamos estabelecer aqui o convite, ó. Se quiser, próximo vídeo, vamos fazer um vídeo com ele, combinar, pra não pegar a estrada. Olha o nome de aço. De Assis também. Ah, o nome de aço também. Nome de aço. Povo já conhecido, ó. O povo tá brabo, você tá louco. Demais, né, Piá? E dia 19 tem evento aqui, né, meu rei? Vai ficar chique. Fala assim, não. A gente vai estar presente. Não vai estar presente, fazer as imagens bonitas, subir o dronão e cor e cacete. Deus é bom, vambora. Fala, corajosa, aqui quem tá falando é o John Videomaker, juntamente com a presença do ilustre Sérgio Oliveira. nós falaremos sobre o medo. O que te trava, o que te bloqueia. Calma aí, eu travei aqui. Tu travou você.